Olá, tudo bem? Eu me chamo Rúbia, sou consultora técnica da gestão ao PME e faço parte da equipe comercial. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês a nossa plataforma de junta médica e segunda opinião, o Advice Med. Para contextualizar um pouco o cenário atual, eu trouxe aqui uma referência do USA Today, um jornal americano, onde ele fala que 30% dos gastos com os procedimentos eles poderiam ser evitados. Trazendo agora para o cenário atual do Brasil, em relação à cirurgia de coluna, o Dr. Edmond Barras, que é o chefe do serviço de coluna do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, ele diz que 60% das cirurgias de coluna elas não deveriam ser realizadas. O Dr. Arnaldo Hernandes, que é o coordenador do Núcleo de Medicina Esportiva do Sírio-Libanês, nos diz que 80% das cirurgias de joelho sem um trauma prévio, elas têm um tratamento alternativo à cirurgia. E aqui, então, a Associação Nacional dos Hospitais Privados referencia que 100 bilhões anuais são desperdiçados em saúde no Brasil, ou seja, todo ano o desperdício de saúde, no setor de saúde no Brasil é de cerca de 100 bilhões de reais. Para começar, então, eu vou falar sobre segunda opinião ou parecer de especialista, tá? Então, é uma opção que as operadoras elas utilizam para ter uma opinião especializada sobre um tratamento, um procedimento cirúrgico que foi solicitado, com o objetivo de auxiliar essa operadora a tomar a decisão mais assertiva para aquele caso, tá? Então, o parecer de segunda opinião, ele oferece subsídios para a regulação, auditoria das operadoras, e tendo os seguintes objetivos, Então, direcionar a auditoria quanto à indicação de procedimentos e materiais ou medicamentos, Analisar o benefício ao paciente quanto à realização do procedimento ou outro tratamento alternativo, Verificar a pertinência de códigos, a quantidade de procedimentos e também de materiais, e sugerir outras opções de conduta clínica ou cirúrgica quando houver, Então, basicamente, o que é a segunda opinião? Chegou um procedimento, a solicitação de, por exemplo, uma cirurgia de neurointervenção, você vai pegar, a operadora pega essa documentação, esse processo e envia para um outro médico, outro neurointervencionista com a mesma capacidade técnica do solicitante, fazer uma análise, ver e para direcionar, a operadora quanto a qual a melhor conduta a ser tomada em relação àquele paciente e a sua doença ou o seu problema que precisa ser resolvido, Então aqui a segunda opinião ela é bastante utilizada, a gente vê aqui na empresa, a maioria dos nossos clientes eles não têm auditoria especializada, então eles acabam direcionando para os nossos profissionais então para fazer a segunda opinião, e às vezes, muitas vezes essa segunda opinião acaba tendo uma divergência com o médico, que solicitou e isso evolui para uma junta médica, mas depois lá na frente eu vou falar melhor em relação a isso, E também a segunda opinião é bem importante porque ela respalda a operadora nos casos de judicialização, tá? Então, é um documento que ele pode ser usado para ajudar na defesa da operadora nos casos de judicialização. Agora, então, a gente vai falar sobre junta médica e odontológica, que é o foco principal aqui. Então, em 2017, a ANS, ela criou a Resolução Normativa 424, ou a 424. E essa resolução, ela regulamenta todo o processo de junta médica e odontológica, Então, ali nessa resolução tem todos os critérios para abertura de junta médica, as etapas, como precisa ser feito, Eu sugiro para vocês, a gente tem um webinar bem interessante que se chama Desmistificando a RN 424. Foi feito pela nossa assessora técnica, Roberta, com o nosso consultor da ANS, o Dr. Samir. Então é um material bem interessante para vocês verem e dar uma aprofundada na RN, tá?
Então, agora aqui eu vou passar um breve resumo, falar de uma forma bem superficial de junta médica odontológica, mas caso vocês queiram conversar, tirar dúvidas ou aprofundar um pouquinho o assunto, eu estou à disposição, tá? Só me procurar e a gente pode conversar mais profundo, assim, aprofundar mais o assunto, tá? Então, qual que é o objetivo de uma junta médica odontológica? Por que é aberta, né? O objetivo dela é dirimir uma divergência técnica assistencial entre o profissional solicitante e o auditor da operadora, tá? Ou seja, resumindo, quando vamos supor, o médico da operadora recebeu um pedido de cirurgia do fulano de tal, ele viu ali a documentação, ele viu os exames, o pedido, e ele disse, não, eu não concordo. Então, houve uma divergência da indicação. Então, a partir daí, pode-se abrir uma junta médica, tá? Então, a junta médica, ela sempre vai ser composta por 3 profissionais, que seria o solicitante, né, o médico ou dentista, tá? O auditor da operadora e o desempatador. O desempatador é ele, como a gente fala, ele vai bater o martelo. É ele quem vai definir qual vai ser a melhor conduta para o caso. Essa análise do desempatador, ela deve ser uma análise técnica, embasada cientificamente e também visando a imparcialidade, tá? Então, é uma análise técnica e imparcial. O foco, o objetivo tem que ser a melhor conduta, o melhor tratamento para o paciente. Aqui, então, eu trouxe alguns exemplos para vocês de divergências, né? Os mais comuns, que seriam por códigos e procedimentos, né? Às vezes, não só códigos, quanto quantidades, né? Materiais, incluindo também a solicitação de marcas, a pertinência, a quantidade, medicamentos, né, aí entra bastante a questão de quimioterápico, bastante medicamentos usados na reumatologia, imunologia, enfim, né, vários. E a questão de exames também. Esses são os comuns, né, os exemplos, mas não são só esses, tá? Podem ter outras causas para abrir junta, tá? Então, aqui, durante todo o processo de junta médica ou odontológica, os prazos da ANS estabelecidos na RN 259, eles devem ser respeitados, tá? Então, um dos preceitos para validar uma junta médica ou odontológica é que os prazos, eles sejam respeitados, tá? Os envolvidos no processo, também fala lá na RN, eles devem ser comunicados sobre a abertura da junta médica odontológica, tá? Quem são esses envolvidos? O beneficiário, o paciente, que seria, né? E o profissional que solicitou, o médico ou o dentista, tá? Então, a comunicação desses profissionais, ela deve gerar comprovantes, tá? Que a gente chama, e tá lá na RN, os comprovantes de ciência inequívoca, tanto para o profissional que solicitou, o médico ou dentista, quanto para o beneficiário, tá? Então, dentro da plataforma na rede OPME, esses comprovantes, eles ficam todos anexados ali dentro do processo, tá? E isso é muito importante, porque em caso de judicialização ou algum outro problema que vocês venham a ter, é fundamental que você tenha esses comprovantes de ciência, tá? Que as pessoas foram avisadas, os envolvidos, eles entenderam o que estava acontecendo, tá? E então, ao final de todo o processo de junta médica ou odontológica, então, o profissional, o desempatador que foi escolhido, né, pelo médico assistente ou o dentista, ele deve dar o seu parecer sempre focado e garantindo o melhor atendimento, né, a melhor conduta para aquele beneficiário, para o paciente. Esse é o foco da junta, tá? Agora, então, a gente vai falar, eu vou começar a falar com vocês, assim, um pouquinho sobre o Advice Med, que é a nossa plataforma onde a gente realiza a junta médica e os médica ou odontológica, né? E os pareceres de segunda opinião, tá? Então, todo o processo de junta médica, ele é feito dentro da plataforma, tá? Ela foi criada
exatamente seguindo os passos e os critérios estabelecidos na RN 424. Tá? Então, todo o processo de junta médica da gente, ele é realizado dentro dessa plataforma, ou seja, o processo é todo informatizado ou automatizado, né? É uma ótima opção para as operadoras, porque a partir do momento que a gente recebe o caso aqui na empresa, a gente vai tomar todas as providências, fazer as comunicações, cumprir com os prazos, tá? Então, toda a responsabilidade é nossa. A única responsabilidade ou ação, né, da operadora vai ser inserir as documentações dentro da plataforma e preencher algumas informações aí que a gente precisa. Depois disso, aí é com a gente aqui com a gestão OPME, tá? Aqui, então, eu trouxe para vocês alguns pontos que diferenciam a nossa plataforma, o Advice Med, e também o serviço, né, que está por trás dessa plataforma. Então, todos os processos, eles são padronizados. A gente conta com uma ampla base de médicos especialistas, são mais de 160 em todas as especialidades reconhecidas pela ANB, tá? É realizado a análise curricular desses profissionais e avaliação de desempenho também, tá? Tem todo um suporte da equipe da gestão OPME e após o desempatador ou o médico que está respondendo ali uma segunda opinião finalizar o parecer dele, é feita uma revisão técnica pela equipe da gestão OPME, porque a gente quer garantir que houve clareza das informações, né, antes de enviar para o nosso cliente. Tá? A segurança das informações, isso é muito importante. Nós já trabalhamos dentro das diretrizes da nova Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor no Brasil. Outro aspecto bem importante que eu falei anteriormente é a questão da impessoalidade nos pareceres técnicos, também a imparcialidade, né? E o embasamento científico que os profissionais devem ter para analisar esses casos e responderem esses pareceres, certo? E também, por fim, não menos importante, a redução do risco de judicialização. Então, aqui esse é o layout da nossa plataforma, né? Ela pode ser acessada de qualquer dispositivo, smartphone, notebook ou tablet, só precisa ter acesso à internet, tá? Então, é uma interface bastante intuitiva, tá? Vocês podem ter uma interação com o processo em tempo real. Como eu falei anteriormente, né? É muito fácil para gerenciar e acompanhar os prazos. E a plataforma, ela foi criada com base nas diretrizes da ANS, tá? Da RN 424. Aqui eu falei anteriormente que vocês podem controlar os prazos, tem o filtro, né? E vocês podem então filtrar, clica ali na plataforma e acompanhar todo o processo o status dos processos que estão acontecendo, ou até consultar processos finalizados, enfim. Vocês podem filtrar e usar também a plataforma como uma base de dados para vocês. Aqui é um exemplo, então, do documento que a gente chama da ata, né, gerada ao final da junta médica, né, esse é o documento, com assinatura digital, certificação eletrônica, pode ser usado, né, em caso de judicialização, enfim, é um documento de vocês, tá? Antes de passar aqui algumas informações sobre os cases, alguns números, eu só gostaria de frisar que dentro da plataforma, na rede OPME, a gente tem um dashboard, né, no Advice Med, e vocês podem contabilizar, então, acessar relatórios dos custos evitados, das economias, os resultados, né, dos casos de junta médica que foram enviados, tá? Agora, eu trouxe aqui para vocês, então, para a gente conversar um pouquinho em relação a custo evitado, 3 casos, né, e 2 resultados de economia mensal, tá? Então, o case 1 é uma operadora da região norte, com 267.525 vidas, né? O potencial de economia, ele foi considerando a pertinência técnica dos OPMS, tá? Então, aqui o valor inicial enviado pela operadora, né?
Só ressaltando que é um caso de ortopedia, tá? O pedido médico inicial, o valor dos OPMEs eram de R$ 40.672. Após a análise da junta médica do desempatador, esse valor ele passou a ser R$ 14.642. Então, gerou um custo evitado de R$ 26.030 para a operadora, totalizando então 64% de redução. Tá? O Case 2, então, é uma operadora na região sudeste, com 27.145 vidas. O potencial de economia também foi considerando a pertinência técnica dos OPMEs. Esse aqui já é um caso de bucomaxilo, né? O valor inicial de materiais solicitados pelo dentista foi de R$ 64.980. E o valor liberado após a junta médica foi de R$ 40.060. Então, neste caso, o custo evitado foi de R$ 24.920, dando uma porcentagem aí de redução de 38%. O Case 3, então, é uma operadora da região sudeste também, com 59.522 vidas. O potencial de economia também foi considerando a pertinência técnica de OPME. E esse caso trata-se de um procedimento de cardiologia intervencionista. Tá? Esse aqui já é um pouco diferente, porque foi enviado inicialmente, né, o total solicitado foi de R$ 18.020, referentes aos OPMEs. Né? Após a análise da junta médica, não foi autorizado nenhum dos materiais. Por quê? Foi indicado uma conduta clínica, né? Uma terapêutica clínica, né? Então, nesse caso, houve a economia de 100%, né? Porque o custo evitado de 100% e em reais isso daria R$ 18.020, tá? Agora aqui, então, eu trouxe para vocês o resultado de de dois clientes, na verdade, do mês de abril, que a gente finalizou agora no começo de maio, tá? Então, essa operadora é da região sudeste, ela tem 41.563 vidas, tá? O custo evitado também foi considerando a pertinência de OPME, tá? Esses resultados, eles referem-se a 3 processos que foram enviados pela operadora durante o mês de abril. Tá? Então, o valor das despesas iniciais nas solicitações médicas foi de R$ 316.754.023. Após a análise dos desempatadores nas juntas médicas, foram liberados o valor de R$ 73.578,23. Então, nesse caso, o custo mensal que foi evitado pela operadora foi de R$ 243.176, né, que corresponde a 77% de redução, levando em consideração a despesa inicial. Aqui também, esse caso, essa operadora é referente à economia do mês de abril. Aqui já foram enviados 16 processos para a junta médica. Essa é uma operadora de abrangência nacional com 375.846 vidas, tá? O custo evitado aqui leva em consideração o código de procedimento, né? Considerando os honorários da CBH-PM de 2016 e os valores de OPME, tá? Então, as despesas iniciais com OPMEs e procedimentos enviados foi de R$ 1.475.934,33, tá? Após a análise da junta médica, foram liberados R$ 146.792,36, tá? Esse foi o total que deu tanto de procedimento quanto OPME que foram liberados após análise do desempatador, o parecer do desempatador. Então, neste caso, esse cliente ele economizou R$ 1.330.141,97 de reais, de acordo considerando o custo inicial que ele teria. A redução, então, foi de 90%. Aqui eu trago algumas informações, vou falar bem resumidamente. Após formalização do contrato,
O prazo para a implantação da plataforma AdviceMed é de até 7 dias úteis, tá? A contratante, a operadora, ela deverá disponibilizar para a gente o nome das pessoas da sua equipe que utilizarão o sistema e que estarão enviando casos. E a gente vai treinar essas pessoas. Falando um pouquinho aqui a questão de serviços adicionais, então, caso seja interesse da operadora, da contratante, algum serviço adicional ou customização, aí a proposta será elaborada uma outra proposta comercial, será conversado à parte, porque a gente tem pronto, né, o nosso sistema que atende a todos os nossos clientes, até porque ele é de acordo com as diretrizes da ANS, mas caso haja essa necessidade ou interesse de alguma operadora, então a gente trata isso à parte, tá? Então, a plataforma ela fica disponível para vocês acessarem, usarem 7 dias por semana, tá? De segunda a segunda, 24 horas, tá? O suporte técnico da gestão OPME, ele acontece de segunda a sexta, entre os horários das 8 às 18 horas, horário de Brasília, tá? Aqui, então, os investimentos, né? O investimento por processo de junta médica é de R$ 1.890, estão inclusos os honorários do médico desempatador, acesso à plataforma da gestão, o trabalho e acompanhamento da equipe administrativa, as emissões dos controles, das notificações, né? E o valor do AdviceMed, que seria o parecer de segunda opinião, é de R$ 699, que está incluso o valor dos honorários do especialista, né, que fez o parecer, e também o uso da plataforma. Eu acho bem importante frisar para vocês que esse nosso serviço, essa solução, ela não tem custo fixo nenhum para as operadoras, tá? O pagamento é por demanda. Tá? Então, vocês não precisam pagar para usar a plataforma, para enviar casos pela plataforma. Vocês só investem o valor do processo, tá? Então, é feito por demanda, tá? Então, aqui alguns itens que eu acho importante colocar para vocês, né, para eliminar os custos. A mão de obra operacional, com envio de documentações via correio, com eventuais NIPs e com materiais e procedimentos desnecessários. Então, eu agradeço a atenção de vocês, me coloco à disposição e convido vocês, então, a enviar o caso de junta médica ou odontológica ou, então, um parecer de segunda opinião para conhecer o nosso trabalho. Infelizmente, a gente não tem como fazer demonstração gratuita por causa dos nossos custos operacionais fixos, mas será um prazer poder demonstrar para vocês o nosso trabalho e a qualidade que a gente preza aqui na empresa para entregar o melhor para vocês, tá bom? Muito obrigada e até mais!